Olá, amigos do AgroConnection, estamos de volta. Mais uma semana trazemos para vocês as atualizações da safra agrícola norte-americana. Sejam muito bem-vindos. Para você que ainda não conhece a nossa página, fica aqui o convite para que vocês possam ir até lá. E quem já nos segue, não se esqueçam de ativar as notificações para vocês estarem atualizados semanalmente. Os Estados Unidos já caminha para a fase final de plantio. Mas antes de trazer o panorama geral do país, eu vou pedir que o nosso editor solte a vinheta e voltamos com as atualizações também de cada estado. Estamos já com 93% das áreas de milho plantada, onde 76% já emergiram. E as áreas de soja aqui nos Estados Unidos já alcançaram 87% das áreas plantadas e 65% emergido. O solo, devido à forte seca, né, vocês podem ver aqui no mapa ao lado, principalmente ali a região mais oeste, do Nebraska, Kansas, um pedaço de Oklahoma e uma pequena porção ali também do Arkansas sofreram com fortes secas, né? O que diretamente está afetando, por serem regiões produtoras de trigo, essas secas têm afetado a qualidade do trigo. Nós já estamos com 5% do trigo de inverno colhido, inclusive, nas regiões da Califórnia, Oklahoma, Texas, Carolina do Norte e também do Arkansas. Porém, só 26% das áreas estão classificadas como boa ou excelente. Vocês podem ver aqui no mapa ao lado também que nós teremos uma forte onda de calor, né, para a próxima semana. Toda essa região com a coloração mais escura, vocês podem ver que vai ser uma semana muito quente. E em contrapartida nós vamos ter chuva nessa parte mais central, onde está com coloração azul ou marrom, principalmente ali nos estados do Iowa, Arkansas e Missouri. Vocês podem ver que vai chover um pouco mais. Falando agora aqui do estado de Indiana, nós já temos 85% das áreas de milho plantadas, com 70% emergido, e a soja 82% plantado, com 65% emergido. A condição do solo aqui no estado de Indiana está com 71% do solo classificado como uma umidade adequada, em comparação com o restante do país, que a média é de 54%. Então isso mostra bem a diferença dessas áreas que estão chovendo mais ou chovendo menos. Nós vamos ter aqui na semana que vem temperaturas que vão chegar à casa dos 32 graus aqui em Indiana, a mínima vai ser de 17, e nós teremos chuva de quase 3 milímetros de chuva aqui em Indiana. Não vai chover tanto, mas no restante do país pode ser que cheguem próximo aos 100 milímetros, como eu já havia comentado. Nós vamos fazer o giro agora em cada estado. Nós vamos começar com o estado vizinho do Illinois. Alô pessoal do AgroConnection, aqui estamos falando do Illinois. Eu sou Luiz Eduardo Gerck, Rubens Barbosa comigo hoje no vídeo. E vamos falar de soja e milho hoje. Então nós estamos aqui numa lavoura de soja bem estabelecida, como vocês podem ver. E o plantio da soja está quase finalizado no estado do Illinois. Segunda-feira tivemos relatório e está com 89% da área plantada de soja. E para o milho estamos com 91% da área plantada, então praticamente finalizada a semeadura da milho e soja aqui no estado do Illinois. O tempo aqui essa semana ficou bem seco, né? Não tivemos chuva, a temperatura aumentou bastante, na casa dos 30 graus ao dia, na noite ainda dá uma variada, né? Então vai aos 15, 14 graus, mas está nessa média as temperaturas aqui. Então, final de semana, previsão de chuva, vamos ver como é que vai a previsão de chuva. Até então, as lavouras estão muito bem estabelecidas, muito bonitas, então sem nenhum problema por enquanto aqui no estado de Illinois. De acordo com o que o Luiz falou, a gente está chegando no final do plantio e então a gente vai poder, com o final do relatório do SDA, saber se a área plantada vai ser maior com milho ou com soja. E essa semana teve uma reportagem da universidade, da revista Farm Doc, que mostrou os números historicamente de área de plantio e de rentabilidade de soja e de milho. Então, historicamente, o milho ele sempre foi mais rentável do que a soja. A partir de 2013, teve uma pequena diferença, a soja passou a ser mais rentável que o milho, vou pedir para o editor colocar o gráfico para a gente poder observar,
Só com 2020 a 2023 que não teve essa alta na soja, essa maior rentabilidade. Por quê? Porque a gente teve a pandemia, então o governo deu mais auxílio para os produtores e também um maior aumento dos preços de soja e milho. Então, como o milho é uma cultura mais produtiva aqui nos Estados Unidos, acabou que foi mais rentável. Porém, no ano de 2023 voltou a ser mais rentável a soja. Então a gente está na expectativa. Será que vai ter área maior de soja esse ano? Será que não vai ser? Então a gente vamos aqui nas próximas semanas concluir com os estudos da SDA como é que vai ser esse cenário para essa safra 2026. Show? Abraço e Continuamos com o próximo estado. isso aí. Valeu, abraço. Buenas amigos e amigas do AgroConnection, aqui falando do Kansas para mais uma atualização semanal. Tô meio desaparecido por aqui nos últimos dias, né? E esse aqui é um dos motivos que estava meio desaparecido, tentando se esquivar da chuva para plantar, né? A gente estava plantando milho, soja, sorgo, algodão, cuidando também de umas aplicação no trigo, aplicação de herbicida, e tem chovido bastante, né? Então a gente acaba se atrasando um pouco. E aí tava nessa correria, mas enfim, até para vocês terem uma ideia do quanto tem chovido, vou deixar um mapa aqui para vocês darem uma olhada da precipitação aqui no Kansas nos últimos 7 dias. Esse mapa aí dá para ver que a chuva foi bem distribuída, né, no estado inteiro, e tem chovido nas últimas 3 semanas praticamente sem parar, né? A gente tem um intervalinho numa região ou outra de 2, 3 dias e às vezes fica difícil de entrar para plantar, né? Esse mapa aí tava em inches, né, em polegadas, então 1 polegada é mais ou menos ali 25 milímetros. Então, né, só para vocês terem uma ideia, a gente está aqui, agora eu estou em Manhattan, né, plantando um dos últimos estudos. Aqui a gente está plantando milho, depois tem mais um de soja para plantar antes da chuva, que vai chover hoje de tarde de novo. Tá marcando para começar a chover daqui 2 horas, então só parei para fazer o videozinho e vou grudar aqui de novo. Mas enfim, só para dar um update aqui do estado, plantio de milho já está aí em 85%, que está um pouco mais atrasado comparando com a mesma semana no ano passado, né, que a gente tinha 91%. E o plantio de soja está um pouquinho mais adiantado, até está com 75% em comparação com 71% que a gente tinha no ano passado. Então, uma atualização rápida, espero conseguir gravar mais aí nas próximas semanas, agora que a gente está finalizando com o plantio. E é isso, um forte abraço e a gente se vê nas próximas semanas. Olá amigos e amigas do AgroConnection, sejam bem-vindos a mais um vídeo semanal trazendo as atualizações aqui do estado de Nebraska. E bom, começando pela semana que passou, a gente teve algumas variâncias na temperatura, onde tivemos temperaturas muito altas, chegando até 36 a 38 graus, e temperaturas mais médias para baixas, ali entre 24 e 26 graus. Falando um pouco da semeadura aqui do estado, a gente já completou a semeadura, agora sim a gente já está tudo estabelecido. E na sequência, aqui estamos numa lavoura de soja, onde a fenologia se encontra entre V2 e V3. E falando do estado, mais ou menos da média, a gente ainda se encontra com a soja no estágio V1 para V2. Então aqui a gente está falando de uma soja que foi plantada um pouco mais cedo, entre ali na metade de abril, tá? Então sua fenologia é um pouco mais desenvolvida. Agora passando para as lavouras de milho, o estado em média geral se encontra ali pela fenologia entre V3 indo para V4. Aqui estamos num campo de milho que a sua fenologia já está um pouco mais adiantada, também foi feito um plantio um pouco mais cedo, entre o meio para o final de abril. Então aqui se encontramos entre V4, quase indo para V5. Mas graças a Deus todas as lavouras aqui já estão bem estabelecidas, não só para milho, mas também para soja. E falando um pouco só da semana que vem, a gente vai estar esperando chuvas um pouco mais pesadas na parte leste do estado, em média de 35 milímetros, e mais para o oeste a gente está esperando um pouco chuvas mais amenas, ali entre 15 e 20 milímetros. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima atualização. Olá pessoal, eu me chamo Regina e estou de volta com algumas atualizações da safra direto aqui de Minnesota. Então, vamos começar falando sobre o plantio de soja e milho por aqui. Até o último relatório, então o plantio até o dia 31 de maio, a gente não tinha 100% da área plantada aqui em Minnesota. Para milho, cerca de 97% da área já havia sido plantada e soja, cerca de 96% da área já havia sido plantada. Quanto à emergência, então, para milho, 82% do milho já havia emergido até o dia 31 de maio. Com 62% desse milho em condições consideradas boas
e 14% em condições consideradas excelentes. Quanto à emergência de soja, então, 67% da soja já havia emergido até o dia 31 de maio, e as condições também semelhantes ao milho, com 62% também em áreas em condições consideradas boas e 12% em condições consideradas excelentes. E agora eu quero falar para vocês sobre duas plantas de coberturas que estão sendo estudadas aqui na universidade, em outras universidades e em outros estados também, que são plantas de coberturas, mas elas estão sendo avaliadas para serem usadas também como uma cultura de rendimento, cash crop, como elas são chamadas aqui. Então, essas duas plantas de cobertura se chamam camelina e pennycress. Elas são duas oleaginosas e vários estudos, então, estão acontecendo por aqui para tentar entender como o produtor poderia utilizar elas não só como planta de cobertura, né, mas como uma fonte de rendimento também. O laboratório do que eu faço parte está conduzindo estudos para entender a relação entre essas duas plantas de cobertura, né, o uso dessas duas plantas de cobertura e a incidência de pragas na soja. Isso porque já se tem outros estudos com plantas de cobertura, como o centeio, por exemplo, que mostra que a utilização das plantas de cobertura acarreta numa menor incidência de pragas na soja, principalmente o pulgão, né, que é a principal praga, uma das principais pragas da soja aqui em Minnesota. E aqui a gente está conduzindo, então, alguns experimentos em área comercial e também em áreas experimentais da universidade. Então, nas áreas experimentais, a gente tem parcelas onde pennycress e camelina foram semeadas no ano passado, e esse ano a soja foi semeada. Então, a gente também tem parcelas onde só soja foi semeada. E nas áreas comerciais, então, a gente tem áreas onde camelina foi semeada e a soja já foi semeada esse ano, e também áreas onde só a soja foi semeada, para a gente comparar, então, esses diferentes cenários e avaliar a incidência de pragas e também inimigos naturais. Então, a gente já fez uma avaliação na semana passada, a gente achou algumas pragas, entre elas, então, lagartas rosca, que a princípio não é a mesma espécie que a gente tem aí no Brasil, que é a Agrotis, né? A princípio é uma espécie que não ocorre aí no Brasil, mas a gente vai estar trabalhando para identificar na próxima semana. E também encontramos alguns pulgões, um destaque para essa planta de soja, né? Com bastante pulgão ali, e a gente pode observar essa relação mutualística com as formigas. E além disso a gente encontrou, né, alguns thrips e alguns inimigos naturais, como a joaninha. Então a gente vai seguir acompanhando por aqui como vai a safra, o andamento da safra aqui em Minnesota, e a gente volta semana que vem com mais atualizações. Bom, é isso, pessoal. Finalizamos aqui hoje mais um giro nos estados com as atualizações da safra americana. E pedimos para vocês que não se esqueçam, né? Voltem lá, dê um like nos nossos vídeos. Entrem também nos comentários, nós gostaríamos de ouvir a opinião de vocês. Algum tema que vocês gostariam que nós pudéssemos abordar aqui. Alguma dúvida que algum dos nossos vídeos possa ter trazido também. E se de repente vocês tiverem alguma outra curiosidade, quiserem que a gente traga algo nos próximos vídeos, não se esqueçam de mencionar ali também nos comentários. Vocês serão muito bem-vindos. Voltamos a semana que vem com as atualizações aqui do país. E stay tuned!